Olá pessoal, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e eu estou aqui para falar da igreja, para falar da fé, para falar de Deus. Todos nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, é um Deus bondoso. Pelo menos boa parte da humanidade sabe que esse Deus amoroso, bondoso, enviou seu Filho amado para todos que nele crer, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Mas na praticidade, na realidade, não são poucas pessoas que mesmo professando a sua fé em Deus, perecem, sofrem. Então isto porque o ladrão está roubando, como o próprio Jesus disse em João 10:10. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância, mas o ladrão, se referindo ao diabo, só veio para matar, roubar e destruir. Então eu quero falar algumas coisas que irá ajudar você a separar o joio do trigo, a separar o certo do errado e assim se posicionar para que você possa está encontrando o caminho da vida, o caminho da eternidade, o caminho da salvação. Mas antes eu quero dizer para você o seguinte: você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário e não esqueça de clicar naquele sininho para receber em primeira mão os nossos vídeos. Quero lhe assegurar que o nosso canal irá crescer, tá ok, pessoal? Nessa palestra eu quero falar o seguinte: a internet está cheia de canais, de pessoas difamando a igreja. Eu não estou falando apenas de pontos que de fato devem ser discutidos a respeito da igreja, mas eu estou falando generalizado, né? Se você for olhar pelo ponto de vista de algumas pessoas, não existe uma igreja certa. Todas as igrejas você encontra alguém em canais falando mal daquela igreja. Então fazer o que diante dessa realidade? Então vamos direto ao ponto para que nós possamos estar separando o joio do trigo, o certo do errado. Dentre muitas pessoas, muitos temas, tem um ex-pastor de uma determinada igreja, uma das mais conhecidas do nosso meio, do nosso país, que ele fala que ele foi ex-pastor e ele saiu de lá porque descobriu que lá era uma farsa. E o que é que ele usa como argumento para dizer que aquela igreja é uma igreja que não é de Deus? Obviamente ele não está falando diretamente que a igreja é do diabo, mas obviamente se uma igreja não é de Deus, naturalmente é do diabo. Ele fala que nessa igreja ele aceitou Jesus, nessa igreja ele se tornou obreiro e nessa igreja ele se tornou pastor. E quando ele se tornou pastor, ele foi designado para uma determinada cidade, uma cidade pequena, e ali a sua liderança estabeleceu para ele uma meta financeira para que ele pudesse alcançar aquela meta financeira. O motivo do descontentamento ou da acusação, digamos assim, é exatamente isto, porque em vez do pastor, daquela liderança, designar ele para uma cidade e dar uma meta para que ele pudesse ganhar alma ou fazer coisa semelhante, em vez disso, a meta foi financeira. Então ele julga que aquela igreja não é de Deus exatamente porque a sua liderança estabeleceu para ele uma meta não de ganhar almas, mas uma meta financeira. Vamos olhar a mesma situação com outro olhar. Essa igreja da qual ele está falando está há mais ou menos 40 anos pregando o evangelho. E se você for olhar o representante dessa igreja, aquele que, digamos assim, está na vitrine, se você for olhar, o que ele prega é a verdade. A propósito, olha a quantidade de pessoas que é alcançada pelo evangelho pregado por aquele líder que representa, enviou esse pastor e estabeleceu para ele uma meta financeira. Então olha a quantidade de pessoas que o representante dessa igreja está ganhando para Jesus. Olha a quantidade de pessoas que são curadas. Nisto, observe que se assemelha ao que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E olha, pessoal, eu não pertenço a essa igreja, essa denominação nunca pertenci. Eu estou aqui apenas procurando fazer você entender aonde está a justiça. Essa igreja que está pregando há quase 40 anos, imagine a quantidade de pessoas que foram ou alcançadas diretamente, literalmente, ou influenciadas por ela. Eu posso lhe afirmar que eu já fui beneficiado através do entendimento adquirido através daquela liderança. Então vamos imaginar essa quantidade de pessoas que hoje estão na igreja
se não estivesse na igreja. Você pode ter certeza, dentre essas pessoas tinha assassino que teria matado pessoas se ele não tivesse conhecido o Senhor Jesus antes. Tem ladrões que com certeza teria roubado pessoas se não tivesse se convertido. Vamos imaginar que essa igreja alcançou um percentual, vamos chutar aí 4 milhões de membros. São 4 milhões de pessoas que deixaram de fazer o mal dentro do nosso país. Analisa a coisa por esse lado. Veja só, quem está apontando que essa igreja não é de Deus está desconsiderando tudo isso e está julgando que aquela igreja não faz um serviço para o Senhor Jesus, tão somente porque na hora de designar essa pessoa, a meta não foi almas, a meta foi financeira. Então, não é difícil a gente saber que só terá um recurso financeiro, um retorno financeiro, se primeiro tiver um retorno de almas ganhadas, de pessoas que aceitaram o Senhor Jesus e se disponibilizaram a cooperar com aquele ministério. Mas tem mais, vamos analisar mais. Obviamente, assim como aquele pastor foi designado para aquela missão, vários outros foram também designados. Nós temos na média de 5 mil cidades em nosso país. Vamos chutar que a metade dessas cidades tem uma igreja que a responsabilidade final é daquela liderança maior. Então vamos imaginar o seguinte, aquele pastor foi designado com uma meta. Ele não levou em consideração, em nenhum momento ele fala que aquela meta serviria para quê? Para arcar com o próprio aluguel do próprio salão do templo que ele foi, acrescentando o salário dele, acrescentando a energia. Nosso país tem aproximadamente, a média 5 mil e poucas cidades. Então vamos imaginar que a metade das cidades tem aquela igreja. Então vamos imaginar 3 mil aluguéis para pagar no final do mês. Se cada pessoa que veste a camisa não se responsabilizar, não tiver uma certa responsabilidade, como é que dará conta no final do mês? Você já parou para analisar sobre isso? Como é que vai dar conta no final do mês? Sem falar dos programas de televisões, sem falar dos salários de todos os grupos envolvidos. Então você não tem noção das despesas. Então é fácil do lado de cá a gente simplesmente dizer: esse pastor só quer dinheiro, que é o que você vê. Fala mal dessa igreja, fala mal de todas. Não é que dentro dessas igrejas não tem indivíduos que têm desvio de conduta ou mesmo segmento errado. Não estou aqui defendendo A ou B. Mas vamos imaginar o seguinte, segundo o olhar de muitos desses, digamos assim, YouTubes, não tem nenhuma igreja certa. Todos os templos estão cheios de ladrões. Tá, então vamos imaginar. A Assembleia de Deus tem 100 e poucos anos pregando. Todo vilarejo que você chega tem uma Assembleia de Deus. Então vamos imaginar a quantidade de pessoas ganha pela Assembleia de Deus, que se não tivesse ganhado estaria fazendo mal talvez para você ou para sua família. Reflita sobre isso. A Universal, todo mundo fala que só quer dinheiro. Vamos imaginar a quantidade de pessoas que ela ganha. Você tem noção do trabalho que essas igrejas fazem nas cadeias? Você tem noção da quantidade de dinheiro todos os meses para pagar aluguéis, para pagar funcionários? Você tem noção? Agora vamos lá. Hoje, muitos desses canais, desses YouTube, é muito fácil estar aqui, metendo a lenha, falando mal. Não estou dizendo que dentro delas não tem algo errado, tem. Na medida que nós estaremos conversando, tiver oportunidade, eu vou estar apontando, não estou aqui puxando para ninguém. Eu duvido, Deodó, que se esses homens que começaram há 100 anos atrás, se eles não tivessem desbravado, enfrentado, eu duvido, Deodó, se hoje essa pessoa tinha público para pregar. Não tinha público para pregar. É verdade que tem muito desvio de conduta, é verdade que tem muitos oportunistas, é verdade. Mas a gente deve ter consideração, olhando não só um ponto isolado, tudo que diz respeito ao trabalho prestado. Todo o ministério, toda a igreja não pode ser culpado apenas porque individualmente ou uma decisão que não foi segundo o que você
gostaria. Então reflita sobre isso. Aí você pode me perguntar, mas pastor, mas o senhor também de acordo? Eu também lidero um grupo de pessoas, tenho responsabilidade, estou na frente da obra, estou na frente de batalha também, lidero pessoas. E eu verdadeiramente não coloco como meta a questão financeira. Mas a gente também não pode ser hipócrita e achar que se essas igrejas, se esses ministérios, esses pastores, não conscientizasse, não ensinasse, não falasse de finanças, não tinha a menor possibilidade deles ter dado o resultado que eles dão hoje, de ganhar a quantidade de alma que eles ganham hoje. Nosso país seria totalmente diferente para pior, porque se hoje tem um poder que combate esse declínio moral, esse declínio ético, muitos querem a qualquer custo transformar o nosso país em um país sem ética, sem moral. Se tem um grupo é por causa dos cristãos. E se essas igrejas, se esses templos, se esse ministério não tivesse desbravado há 40, 100 anos atrás, eu duvido se hoje era possível, nós estávamos entregue. Entende? Então reflita, deixa o teu ponto de vista, deixa a tua opinião, abra algum assunto para nós questionar. Vamos questionar sobre isso, porque muitas pessoas estão com medo de chegar até perto de um templo. As coisas erradas temos que combater, Então neste vídeo eu quis estar falando desse ponto de vista. Reflita sobre isto, analise sobre isto, que aquele pastor do qual eu me referi deve ter sofrido algumas injustiças, sim, individualmente, como eu falei. Em todas as igrejas, em todos os segmentos do mundo, existem pessoas decentes e pessoas que não são decentes. A pior igreja, a igreja mais, digamos assim, mais perversa, com certeza tem alguém decente lá dentro. Como também a igreja mais verdadeira, mais pura, o ministério mais coerente, tem alguém desonesto, alguém do mal lá dentro. Pode ter certeza, mas nós não podemos estar colocando a culpa em toda a igreja, em todo o ministério, responsabilizando todos eles por causa de um erro individual. E no caso do assunto, não é um erro individual, sei que é assim mesmo, eles colocam como meta e tem uma pressão terrível, tem sim. E repito, eu particularmente não trabalho dessa forma, não vejo assim, mas eu quero que você tenha responsabilidade. Esses homens que sabem o tamanho do peso da responsabilidade, sabe que se ele não fizesse isso, jamais eles teriam condições no final do mês de arcar com as consequências. Você vê